Que felicidade o Galão. Você gostou do Galão? Sim. O Galão venceu. Depois do recadinho da Lala, Galo vence Bragantino 2-1, um resultado sensacional. Vou trazer todos os detalhes agora. E tem possível desfalque no Flamengo. Antes, empresas parceiras do canal, vou estar passando embaixo do lado todas as empresas oficiais. Tem nosso blog JB Esportes Arena, artigos atualizado UFC Esportes, empresas parceiras também lá no nosso blog. Então vai lá, acesse o QR Code, tá aí aparecendo para você. As empresas são Nike, Food Fanatic, da Fit, Loja Rene, Farmácia Pague Menos, tem a loja de animais de estimação, Loja Pets. O Cuca falou, vou trazer no final desse vídeo a fala do Cuca sobre o Flamengo. E tem possível desfalque no Flamengo. Antes, o Galão jogou bem contra o Bragantino, primeiro tempo controlou o jogo, segundo tempo o Bragantino já com um homem a menos, o Sacha foi expulso, mas aos 35 minutos, vamos resumir, o Bragantino consegue o gol de empate, gente. Isso é complicado, o Galo tem que ficar atento nisso aí, não pode dar mole. Perdeu 475 chances de gol, o Bragantino foi lá e empatou o jogo. O Galo, com um jogador a mais, foi lá para cima do Bragantino e conseguiu o empate com o Natanael, mas um chute fora da área, bateu no zagueiro e enganou o goleiro Cleito. Mas o negócio é o seguinte, o foco agora é Flamengo, não pode vacilar contra o Flamengo. Vou trazer o possível desfalque do Flamengo. Pode ser o Arrascaeta, sentir um desconforto no jogo difícil que eles tiveram contra o Ceará. No jogo de empate, o Ceará foi para cima deles, dificultou, e eles jogaram com o time titular, estão mais desgastados. O Galo mesclou o time, então o Galo não pode dar mole contra o Flamengo. Pintou oportunidade, tem que guardar, não pode deixar passar. Isso serve para todos os jogadores. Essa é a minha opinião. Vou trazer agora a fala do Cuca sobre o Flamengo e o que ele achou dessa partida. Escuta aí. Mas nós fizemos o gol numa marcação de pressão, porque a gente tem isso também trabalhado. Então nós temos que saber variar, passar cada etapa do jogo, e cada tempo tem umas 3, 4 etapas diferentes, né? Você comanda uma parte, é comandado na outra, você contra-ataca uma parte, toma, fica com a posse de bola na outra. Assim é o jogo, e a gente vai ter que entender direitinho, fazer um jogo perfeito, para daí sim poder sair classificado. Cuca, boa noite. Pedro Spinelli da Globo. Você acabou de falar de fazer um jogo perfeito quarta-feira. É impossível já não projetar, já não pensar nesse jogo de quarta, pela importância do jogo, por tudo que está envolvido pro Atlético nessa temporada. O que você diria pro torcedor? O que o torcedor pode esperar do Atlético na quarta-feira? Até hoje é um jogo assim perigoso, porque você pode olhar os times que jogaram no meio de semana e tiveram o derby, teve outros jogos importantes na Copa do Brasil, e você chega no teu limite máximo de concentração, e você vem numa partida seguinte, é muito difícil você manter esse limite, é quase impossível, e isso acontece com todos os times. Haja visto os resultados que aconteceram hoje. Nós tivemos dificuldade um pouquinho com isso, mas tivemos uma concentração relativamente boa hoje. Agora quarta-feira é 100% concentrado nos mínimos detalhes, fazer um jogo equilibrado em todos os sentidos dentro do campo e jogar bem. Sempre que a gente joga bem, a gente fica próximo do resultado. Cuca, Thiago Maia do Potfute, falar sobre o Gustavo Scarpa, né? Hoje como lateral numa linha de 4, os jogos contra o Flamengo às vezes mais como ala, porque se defendia com uma linha de 3, às vezes fechava com uma linha de 5, e é uma posição que ele mesmo já disse que já fez, e até prefere jogar mais recuado do que no último terço do campo. Eu queria essa avaliação sobre o Scarpa e a questão também mental, como ele recuperou tão rápido todos os acontecimentos recentes. Você falou que ele prefere jogar uma linha atrás, lógico, porque ele é um jogador leve, inteligente, e ele não pode jogar de costas, né? Então quando ele encontra o espaço dele atrás, ele tem passes brilhantes, como uma bola que ele pôs agora no segundo tempo pro Gabriel Menino na frente do gol. Esse é um passe de um armador que ele é, e o esquema favorece ele muitas vezes sair dessa posição que ele está jogando para ir ser o nosso armador. A gente tem as coberturas para isso, né? E ele tem aparecido bem.
Agora, é inquestionável que a volta do Arana nos deixa mais fortalecido também. E aí a gente pode utilizá-lo em outra posição também a escolher, né? Vamos analisar bem, com calma, ver o que a gente faz de melhor. Cuca, boa E ele recuperar assim a confiança é porque é jogador de personalidade forte. Tanto ele quanto o Rony hoje saiu aplaudido, né? Era isso que a gente esperava e graças a Deus está acontecendo. Boa noite, Cuca, que é a Júlia Salles, da 91.7 Fan FM, justamente sobre isso, né? A torcida no final do jogo, já no clima, né, da partida contra o Flamengo, a gente também sabe que a torcida esteve no CT em alguns momentos, a gente sabe que a cobrança é inevitável, mas principalmente para apoiar. Eles mostraram que estão fechados com você, com o elenco do Atlético. Qual que é a importância dessa proximidade dos torcedores com os jogadores nesse momento que o Galo passou e agora mostra que está pronto para uma reviravolta? Sim, é porque o torcedor, ele quer ver o time jogando bem, ele quer ver o time vencendo, ele quer ver o time no alto da tabela, e quando tem uma fase que você não consegue ter a entrega, jogar bem, a gente finalizava, e esse tanto de finalização por jogo, aí deu uma caída, agora está melhorando de volta, a gente tem que calibrar bem o pé para fazer gol, não precisa tanta chance, né? Mas essa sincronia que existe hoje entre torcedor e jogador é fundamental para o jogador ter a calma, a tranquilidade, o direito de errar uma vez ou outra, né? E aí ter o incentivo do torcedor. A gente fica muito mais fortalecido com isso, sem dúvida. Cuca, boa noite. Max Lopes do Bate-Fundo Esportivo. O Galo cria bem, cria muitas oportunidades. Você está dizendo de forma até repetida que tem que caprichar mais na finalização, e até analisando alguns lances, né? E são jogadores de muita qualidade. Você pega o Júnior Santos, artilheiro da última Libertadores, o Rony com o currículo que tem, e são alguns lances, ao meu ver, simples, às vezes de finalização de cabeça baixa, sendo que tem um colega, aquela decisão que a gente sabe que é rápida, que é uma fração de segundos, mas ele tem essa especialidade e não está acontecendo. Como trabalhar isso